Olá, pessoal. Meu nome é Inara Ruda Velasco. Eu sou pós-graduanda em Direito Internacional pela Federal do Mato Grosso do Sul e bacharel em Relações Internacionais pela Unesp. Meu trabalho é intitulado O Tráfico de Refugiados nas Rotas de Conflitos Armados e foi submetido ao eixo 6, Violência, Discriminação, Justiça, Migração e Refúgio. Para esse trabalho, eu tomei como base a obra New and Old Wars, da Mary Kaldor, de 1999, na qual ela versa sobre as diferenças entre as guerras contemporâneas das últimas décadas e as guerras tradicionais, que tinham como base principal a disputa territorial, por exemplo. Ela traz alguns pontos importantes, como a multiplicidade de atores, a violência contra civis e a ausência estatal, que são fatores chaves para o meu estudo. Os conflitos contemporâneos, eles são muito marcados pelo surgimento de diferentes grupos, voltados à violência organizada, como grupos de aliciadores, as milícias, traficantes de pessoas, traficantes de armas, que colocam a sua violência e o seu alvo contra os civis não combatentes, a população comum, para além de militares e de Estado. Somado esse fator da violência contra civis à ausência estatal, a gente tem o desmantelamento de serviços básicos, e o vácuo de direitos. Portanto, o Estado, que é inicialmente o responsável por garantir o acesso da população aos seus serviços básicos, como saúde, educação, segurança, ele vai perdendo a sua força, o seu controle nos estados que são afetados por conflitos. Portanto, a população acaba perdendo também os seus serviços. Entrando na temática dos refugiados em específico dos conflitos armados, a gente tem um caso de dupla vulnerabilidade, que eu pauto também o meu trabalho no texto da Mary Kaldor, por conta dos seguintes fatores. O desamparo institucional, essa ausência estatal, faz com que os direitos já não sejam tão acessíveis e a população vai perdendo a sua perspectiva de desenvolvimento no seu local de origem. Esse é o primeiro panorama de vulnerabilidade que os refugiados vivem. Com essa perspectiva, ou a falta de perspectiva de desenvolvimento e de sobrevivência nesses locais, a população decide sair, ela decide pedir refúgio em outras cidades, outros estados ou países, enfrentando, no caso principalmente de outros países, barreiras culturais e linguísticas. Então, quando elas vão para outros estados, por exemplo, o idioma é uma dificuldade muito grande. O costume local, quando é desconhecido, também é uma dificuldade muito grande que passa a afastar essa possibilidade de integração. Não impossibilita, mas dificulta. Existe também a inexistência de laços afetivos. Por consequência, os refugiados eles são muitas vezes isolados e tornam-se duplamente vulneráveis. Esse isolamento ele traz consequências como o desconhecimento dos seus direitos e deveres, do que eles podem ou não fazer dentro desse novo território, o que facilita ainda mais a exploração por parte de aliciadores. Entrando já nessa temática aqui voltada para o tráfico de pessoas, o tráfico humano ele é o recrutamento, transporte, transferência ou exploração de indivíduos por meio da coerção, engano ou abuso de vulnerabilidade. No meu trabalho, eu falo sobre a coerção viciada, que nada mais é do que o desconhecimento por parte da vítima de todos os termos do seu acordo. Então, muitas vezes ela entende, por exemplo, que vai trabalhar em outro território, mas não que ela será explorada. O primeiro passo do aliciador é coisificar esse ser humano, é coisificar, nesse caso, o refugiado. Então, aqui, esse refugiado ele é tratado como mercadoria porque ele é passível de, primeiro, exploração e depois de lucro. Portanto, ele é visto como um objeto, uma coisa, uma mercadoria, que pode ser explorada e lucrativa para o aliciador. Por vias de controle e coerção, no caso da coerção viciada, os aliciadores buscam essas vítimas que são duplamente vulneráveis, elas são de mais fácil acesso, portanto, são ainda mais lucrativas para esse grupo. Entre as principais formas de exploração dos refugiados, a gente tem muitas outras também que variam de acordo com o território, o cenário, o contexto que está sendo trabalhado. Eu trouxe 3 setores aqui que figuram como os principais, que são agricultura, construção civil e trabalho doméstico. Algumas características desses tipos de exploração são trabalho exaustivo, baixa remuneração ou nenhuma também, como a gente tem um sistema de dívidas, condições insalubres, falta de equipamentos, isolamento e jornada extensa. Essas características perpassam entre os setores e não são únicas, do trabalho doméstico ou da agricultura, por exemplo.
Riscos associados, a gente tem exposição, lesões, acidentes graves, doenças, abuso físico ou sexual, e privação de liberdade, que é um dos mais comuns, no caso do tráfico humano. Algumas conclusões desse trabalho, já para finalizar: os conflitos armados modernos, como trazido pela obra da Caldor, eles são marcados pela multiplicidade de atores. Esses atores que colocam nos civis não combatentes alvos enormes, né, para impor a violência, para lucrar, enfim, para explorar de formas muito variadas, como o trabalho forçado, a prostituição. E esse grupo, ele já é duplamente vulnerável por estar num território que não garante os seus direitos, por ir a outro território no qual ele não conhece dos seus direitos e muitas vezes é isolado, não é integrado, e é facilmente explorado. Portanto, eu concluo a minha fala com a máxima de que o conflito armado moderno, ele traz uma violência muito maior ao civil não combatente. Portanto, o refugiado, que é muito mais vulnerável do que civis comuns, se vê como coagido de forma viciada, não entendendo que ele será explorado em muitos dos casos, portanto, tornando-se uma vítima muito passível de lucratividade para os aliciadores. Eu encerro por aqui a minha fala e agradeço pela atenção.